Olá pessoal, tudo bom com vocês? Bom, primeiramente eu queria agradecer a VetSign pelo desenvolvimento desse projeto. É um projeto tão bonito que é a Academia VetSign, um congresso online com uma série de profissionais referências nas mais diversas especialidades. E além desse intuito de aprender, nós também temos o intuito de ajudar. É um congresso beneficente que está sendo desenvolvido, então a gente só tem a agradecer esse projeto lindo desenvolvido pela VetSign. Bom, deixa eu me apresentar para vocês. Meu nome é Uber Gama Filho, sou médico veterinário, graduado pela USP em 2006, sou médico veterinário acupunturista, né? Fiz a minha pós-graduação em acupuntura no Instituto Bioéticos, fiz também, na sequência da minha formação da graduação, residência em clínica médica e cirurgia, fiz a pós-graduação em acupuntura, como eu falei para vocês, fiz a pós-graduação em fitoterapia chinesa, e coordeno, junto com a minha sócia, sou um dos sócios proprietários da Flor de Lótus, um centro de reabilitação veterinária aqui em São Paulo. Sou responsável pelo serviço de medicina tradicional chinesa em alguns hospitais de São Paulo. Hoje eu sou um acupunturista de internação, então eu sou um acupunturista intensivista, é o que eu gosto de fazer, estar dentro de uma internação trabalhando com os animais. Sou professor convidado de vários institutos, não só da área de medicina tradicional chinesa e acupuntura, mas hoje eu dou mais aula para não acupunturistas. Eu dou aula para as turmas de clínica médica, para as turmas de intensivismo, anestesia, e isso é super interessante, porque justamente a gente começa a ver essa integração entre a acupuntura e as diversas especialidades acontecendo. Sou atualmente o presidente da Associação Brasileira de Acupuntura Veterinária e recentemente eu terminei uma pós de medicina integrativa no Hospital Israelita Albert Einstein, de medicina integrativa. E além disso, como eu comentei para vocês, como o grande do meu trabalho é dentro de internação em UTI, eu sou atualmente pós-graduando de intensivismo pela PAV. Na verdade, a pós deu uma paradinha por causa da pandemia, mas vai voltar em breve e a situação das pós daqui a pouco se normaliza, se tudo correr bem. A minha ideia e meu convite para vocês aqui, o meu tema, é justamente convidar todos para pensar um pouquinho fora da caixa. E nesse contexto, entender como a acupuntura se relaciona com as demais especialidades. Vamos lá? Primeira coisa que a gente tem que pensar é justamente essa questão do pensamento fora da caixa. O que é pensar fora da caixa? Na nossa graduação em medicina veterinária, nós temos um foco muito aritmético. Então, nós trabalhamos principalmente na junção de sintomas para diagnosticar uma doença e assim tratar. Quando a gente começa a pensar fora da caixa, e aí vem o meu convite, a gente começa a pensar em outras possibilidades e começa a individualizar o nosso paciente. Então, nosso foco passa a não ser a doença, mas sim também, e principalmente, quase que exclusivamente, a saúde e o nosso paciente. Isso é um pensamento muito comum na medicina tradicional chinesa e na acupuntura, onde a gente tem esse olhar global para o paciente. Então a gente já começa a ter essa ideia de que eu não vou focar na doença, e sim eu vou focar na saúde, e possivelmente, e se for possível, na cura, que são coisas bem distintas, cura e saúde. E é interessante que a partir do momento que você começa a ter esse tipo de visualização, a ter esse olhar integrado, esse olhar amplo para o seu paciente, independente da sua especialidade, você começa a se posicionar fora da caixa. E você visualiza o que acontece que antes você não percebia. Então você vê situações na rotina clínica ou de outras especialidades, quando você recebe, e você pensa, nossa, talvez eu já tivesse passado por essa situação, mas agora eu estou me posicionando num outro local. E as pessoas começam a estranhar, porque você começa a ter uma visão ampla. Então, quando a gente pensa e convida vocês a pensar fora da caixa, não é só na questão de pensar em medicina tradicional chinesa e acupuntura, mas também de puxar vocês um pouquinho para essa visão global do nosso paciente. Justamente sair um pouco daquilo de diagnóstico, sintoma, diagnóstico, tratamento da doença. Vamos tentar focar na saúde do nosso paciente. Às vezes a gente não vai conseguir a cura, mas a gente vai conseguir a saúde desse nosso paciente. Então vamos pensar um pouquinho fora da caixa. E muito do que me levou a ter esse tipo de conduta foi inspirado na frase desse jovem senhor, esse rapaz aqui em cima, Albert Einstein. Ele falava: loucura é querer resultados diferentes fazendo tudo exatamente igual. A minha formação
é aquela que eu mostrei para vocês, clínica médica e cirúrgica, trabalhei um tempo em ortopedia e depois fui para a parte de internação, intensivismo. E, nesse meu mundo, o que acontecia muitas vezes é que chegava a determinadas situações que eu não conseguia melhorar, não conseguia ter resultado diferente, uma resposta diferente para aquele meu paciente que estava numa situação de internação. Às vezes eu não conseguia melhorar a saturação desse paciente, não conseguia ter resposta numa arritmia, e isso começou a me incomodar, né? Porque a gente fazia sempre as mesmas coisas e queria algo diferente, muito louco, né? Exatamente a frase desse senhor. E aí a gente foi buscar, né? Nessa época, isso foi lá em 2008, 2009, a gente acabou abrindo a empresa e eu comecei a ver a realidade da acupuntura e comecei a estudar. Né? E quando eu fiz a minha pós-graduação, desde o primeiro dia da pós, eu questionava como que eu consigo colocar isso na minha rotina, no meu dia a dia. E aí começa esse processo de pensar além. Né? E foi um casamento muito interessante, porque a acupuntura consegue trabalhar de algumas formas que a medicina ocidental não consegue. Então essa complementação é extremamente importante. E nessa complementação, né, a gente começa a falar de medicina complementar, ou mais ainda, o que eu prefiro é a medicina integrativa. Nesse sentido, tudo o que a gente faz na nossa rotina clínica, rotina terapêutica, tem o nosso paciente como foco. Ele é um dos nossos pilares terapêuticos, que deve ser, com certeza, o nosso objetivo, né, que é essa questão da saúde, promover o bem-estar desse nosso paciente. Mas não deve ser o único. Nós temos, além disso, o nosso tutor, que está envolvido com a gente numa situação, ele tem um problema, que é o filho peludo dele ali precisando de um auxílio, e além disso, a gente também tem a nossa equipe. Então, nós, como médicos veterinários, a equipe do local que nós trabalhamos, mas principalmente a nós, tem que ser foco também do tratamento. Quando a gente junta esses três pilares, o animal, o nosso paciente, o tutor e a equipe, ou nós, médicos veterinários, nós estamos trabalhando com a medicina integrativa, que é um termo que está surgindo bem forte na medicina veterinária. Na medicina humana já existe há pelo menos uns 15, 20 anos, e na medicina veterinária está surgindo com mais força. E é justamente o nosso foco de trabalho. Né? A gente não faz medicina alternativa. A medicina alternativa é um termo que eu particularmente nem gosto, que você escolhe um ou outro. Né? Você é uma alternativa ao tratamento. Eventualmente, você precisa fazer uma medicina alternativa? Sim, né? Depende muito do tutor. O tutor tem que ter uma possibilidade de aceitação de integrar a medicina. Mas às vezes o tutor não quer. Né? Ele não quer fazer uma terapêutica, seja ela ocidental, oriental, quer que seja, e quer fazer só uma outra terapêutica. Aí você acaba fazendo uma medicina alternativa, embora digo com total força e confiança de que particularmente eu não faço, né? Porque os meus pacientes, os meus tutores, eles entendem a necessidade de eu estar juntando ferramentas. E não deixar, e hoje em dia mais do que nunca, de tratar a nós mesmos, a equipe, o médico veterinário. Isso é extremamente importante, a gente não pode deixar a nossa saúde de lado. Então, quando a gente junta as três coisas, nós estamos pensando em medicina integrativa. Nesse contexto, essa frase aqui, que foi falada por um professor meu na pós-graduação, o professor Paulo de Tarso, uma referência no Albert Einstein no mundo sobre medicina integrativa, define de uma forma bastante interessante. Então ele fala que a medicina integrativa é uma abordagem orientada a um sentido mais amplo de cura, que visa tratar a pessoa, e a gente pode substituir pessoa por animal, sem problema algum aqui, no seu todo, o corpo, a mente e o espírito. Então, o corpo físico, a mente, a cabeça, e o que é o espírito? Não é nada místico, nada religioso nesse aspecto. O espírito é aquilo que dá motivação. Todos nós temos algo que nos motiva no nosso dia a dia acordar e fazer algo. Os animais também. Né? Enfatiza as relações entre o paciente e o médico e combina os tratamentos convencionais e terapias complementares cuja segurança e eficácia tenham sido cientificamente provados. Isso aqui é muito importante, gente. Segurança e eficácia tenham sido cientificamente provados. Quando a gente pensa em medicina integrativa, eu tenho que pensar nesse binômio. Né? Se eu estou trabalhando com algo que não passe por esse binômio, ou pelo menos não respeite algumas características desse binômio, eu estou fazendo qualquer coisa. Às vezes experimentação, teste, qualquer coisa. Menos medicina integrativa. Tá? Ela propõe, então, o resgate das práticas mais antigas sem negar os avanços da medicina convencional. Nós vamos juntar o que nós temos de moderno hoje, o que nós temos de medicina mesmo, e com os antigos, com as coisas que funcionam. Então a gente tem uma série de possibilidades terapêuticas que, quando juntas, têm uma melhor resposta. É o que eu falei com vocês na acupuntura, na minha rotina de intensivismo. Então, pensando nesse binômio segurança e eficácia, a gente tem basicamente esses 4 quadrantes.
No primeiro quadrante, no canto superior esquerdo, nós temos um alto grau de segurança, porém uma eficácia questionável, duvidosa, inconclusiva. É possível usar terapêuticas que se enquadrem nesse quadro? Sim, é tolerável utilizar, mas monitorar de perto a eficácia, mas no sentido da gente ver a resposta e até não pensando em publicar e validar, né, muitas terapêuticas. No segundo quadrante, onde você tem um alto grau de segurança e um alto grau de eficácia, a gente tem evidências que suportem a utilização de forma muito plena. É recomendado. Tem que continuar a monitoração para a gente juntar conteúdo e estar sempre monitorando. No terceiro quadrante, você tem alta eficácia, mas baixa segurança. Então são evidências que suportem a eficácia, mas a segurança é inconclusiva. Tem que usar? Pode usar, mas com cautela, né? Monitorar de perto os resultados da terapêutica que está sendo instituída. E por último, a gente tem o quadrante onde a gente não tem eficácia e não tem segurança. A gente tem que evitar o uso mesmo. Importante dizer, gente, quando eu penso nesses 4 quadrantes, eu não estou me referindo só à medicina complementar, a só acupuntura, homeopatia, nada disso, tá? Eu estou me referindo a qualquer tipo de terapêutica. Um exemplo. Um exemplo de uma terapêutica que seja eficaz, mas porém tem uma segurança questionável e às vezes até bem além, né? Justamente a quimioterapia. A quimioterapia é um protocolo que vai matar a célula cancerosa, a célula cancerígena? Muitas vezes vai sim, né? Vai acabar matando a célula, mas muitas vezes mata o animal, mata o paciente também. Então, se você erra a dose, né, você acaba levando a um tipo de lesão importante. Então, isso serve para tudo. Dipirona. Dipirona é uma medicação segura? Sim, alguns animais desenvolvem anemia hemolítica, mas é pouco. E serve para febre? Serve. Então, está lá no quadrante superior direito. Né? Tem uma alta segurança e tem uma alta eficácia. Tá? Então, para tudo, não só para medicinas complementares. E aí, nesse contexto, a nossa ideia é justamente discutir um pouquinho sobre a acupuntura. É importante a gente entender o que é a acupuntura, né? A sua origem. A acupuntura ela trata de uma medicina baseada na cultura milenar, desenvolvida ao longo de momentos históricos, guerras, abertura de fronteira, um monte de coisa. Então, os primeiros relatos que a gente tem de acupuntura são de 5.000 anos atrás, quase 3.000 a.C., onde surgiu, né, o grosso surgiu de uma conversa entre o imperador e o seu médico. E isso foi escrito num livro chamado O Livro do Imperador Amarelo, onde o imperador conversava com o seu médico, perguntava sobre terapêuticas para determinadas doenças e ia tomando nota. Esse livro, o que aconteceu? Não tinha internet na época, então fizeram cópias e distribuíram pelo mundo todo. A partir do momento que isso foi distribuído, várias culturas diferentes interpretaram esse livro. E quando você faz interpretações, você cria metodologia diferente, cria tratamentos diferentes, mas com a mesma base. E é assim que a gente tem no mundo diversas técnicas de acupuntura. Então você tem acupuntura chinesa, coreana, japonesa, várias técnicas, mas com uma base em comum. Né? Isso é super importante. E a gente sabe, né, a gente acredita que existiam, até mesmo antes de 5 anos atrás, bases que fundamentavam a acupuntura. Porém, o que aconteceu é que se perdeu. Né? Muito disso se perdeu. A medicina ayurvédica, por exemplo, tem mais de 8.000 anos, né? Então muita coisa se perde. E o que é interessante falar da medicina chinesa nesse aspecto é que não existia o conhecimento de biologia, o conhecimento de ciência e tecnologia que nós temos hoje. Então, eles faziam correlações com elementos da natureza, questões energéticas, porque era a ferramenta de língua e de ciência que eles tinham na época. Ninguém sabia o que era uma hemácia, uma sinapse, o coração, circulação, ninguém sabia, ninguém tinha esses conceitos. Então eles associavam com elementos da natureza essas respostas. Né? Então, a título de exemplo, uma pessoa quando está convulsionando na medicina chinesa, a gente define que tem vento. Né? E por que vento? De onde veio isso? O chinês, lá 5.000 anos atrás, numa plantação de arroz, basicamente ele estava guerreando ou plantando arroz. E quando ele não estava guerreando, ele tinha o que a gente chamava de ócio criativo, que era justamente esse tempo para observar as coisas que aconteciam ao seu redor. E aí ele começou a associar. Ele viu uma pessoa convulsionando no chão, caído e se mexendo, e ele olhava o bambuzal, que se mexia com o vento também, rapidamente. Então ele associava, olha só, isso é vento. O vento chacoalhava o bambuzal, o vento chacoalha a pessoa. E assim por diante. Né? Então aquele choquinho que a gente tem no cotovelo, ele chamava de energia, né? E assim por diante. Ele observava, né? uma medicina empirista, muito da observação em relação à natureza. E aí veio a questão do conceito energético. E quando a gente pensa em conceito energético,
esse conceito da energia, é importante a gente entender que a gente não está falando de algo transcendental, esferas do outro mundo, filosofias esotéricas. Não é esse o contexto. O contexto é esse aqui. Né? O que é isso? Uma mitocôndria. O que a mitocôndria faz? Basicamente, produzir energia. Né? A mitocôndria é uma fonte de energia, gera ATPs. Ou seja, nós estamos trabalhando com a reação básica vital da vida. Né? Quando a gente pensa em energia, é isso que eu estou fazendo. Sinapses são o quê? Energia elétrica. É esse tipo de energia que nós trabalhamos. E quando a gente pensa em trabalhar, a palavra hoje em acupuntura é essa, neuromodulação. Então nós fazemos neuromodulação. Eu estimulo um neurônio num ponto específico para desencadear uma resposta reflexa. Então ela vai lá para o cérebro, desencadeia, ativa áreas do cérebro que faz de forma reflexa a sua atividade. Né? Então neuromodulação é a palavra que a gente usa para trabalhar com a acupuntura hoje em dia. E isso é tão importante porque a gente trabalha com fisiologia. Né? Fisiologia. Particularmente gosto muito dessa linha de pensamento e é onde eu consigo trabalhar de forma mais interessante para os meus pacientes em internação. E a gente coloca a agulha em pontos específicos. Então os acupontos, né? Nossa, onde que bota agulha? Por que você bota aqui? Existe, não existe? Os acupontos, eles existem, gente. Eles são fisicamente detectáveis. Então, quando você faz uma análise histopatológica do ponto da pele, você vai achar áreas que são áreas diferenciadas, que tem uma alta concentração de mastócitos, tem componentes artério-venosos e linfáticos, alta concentração de terminações nervosas. Nossa, e como que eles enxergavam isso há 5 anos atrás? Eles percebiam, eles prestavam atenção. Então, quando uma pessoa estava com dor de cabeça, a vovozinha falava, aperta esse ponto aqui, né? Fica segurando esse ponto para aliviar a dor de cabeça. E alguém começou a prestar atenção nisso. Né? Então, por quê? Prestar atenção. Ósseo criativo. Os pontos de acupuntura, e muitos deles, têm essas terminações nervosas importantes, que podem desencadear efeito simpático ou parasimpático. Então, muito da acupuntura trabalha com resposta do sistema nervoso autônomo. Então, a gente estimula fibras simpáticas para liberação de norepinefrina, ou parasimpáticas de acetilcolina. E assim você vai ter as respostas diversas. Né? Então, quando a gente tem uma sessão de acupuntura, essa daqui é uma acupuntura em pessoa, na região lombar da pessoa, e a gente vê, quando a gente coloca a agulha, toda a região ao redor é estimulada. Né? Então, a gente tem ali na região da colocação da agulha, liberação de várias substâncias pró e anti-inflamatórias que desencadeiam a resposta pelo corpo todo. Né? A gente coloca ali. Na região dorsal, né, que é paravertebral, tem alguns outros conceitos mais interessantes, que estão muito relacionados às raízes nervosas de cada um dos órgãos e vísceras que nós temos. Então, a gente quando coloca a agulha num ponto específico, a gente basicamente está colocando sobre sistema nervoso. Né? O periférico são as raízes nervosas do sistema nervoso. A gente tem os principais nervos periféricos que são estimulados. Quando a gente vai fazer, quando você pega um mapa de anatomia, que é essa primeira foto desse rapaz aqui, tem os mapas de anatomia, né, os traços dos diferentes meridianos, quando você sobrepõe com o mapa de anatomia de neuroanatomia, os principais meridianos estão sobrepostos aos principais nervos periféricos. Então você faz justamente essa resposta, você coloca a agulha sobre esse nervo causando estímulo. Aquela foto que eu mostrei para vocês da região dorsal, na paravertebral, é justamente isso daqui. Né? Então, entre cada uma das vértebras, você tem raízes nervosas que saem para inervar os diferentes órgãos. Então, quando você faz estímulos sobre essas raízes nervosas, você pode desencadear respostas diferentes. E aí você pode estimular, por exemplo, a parte de motilidade, esvaziamento gástrico, parte de perfusão renal e assim por diante. E é interessante entender que quando a gente pensa em anabolismo, a gente está indo para o lado parasimpático, que na medicina chinesa corresponde ao lado yin. E quando você tem catabolismo, a gente está indo para o lado simpático, que na medicina chinesa está mais relacionado à função yang. Tá? Isso é bem importante. Para vocês entenderem também o porquê que a gente hoje em dia tem muito mais segurança para trabalhar com acupuntura, entender os mecanismos de ação, olha esse trabalhinho aqui. Esse trabalho foi publicado em 2014 pela Anesthesiology, uma revista bem conceituada, onde eles estavam querendo estudar o mecanismo da acupuntura e da eletroacupuntura nos modelos de dor persistente. Eu não vou entrar em detalhes sobre o trabalho, mas eu queria mostrar para vocês essa tabela aqui, que mostra exatamente no local da aplicação da acupuntura, que é o periférico, né? Então, quando você vai na primeira coluna,
na região periférica onde faz a inserção da agulha, na coluna, na vértebra, né? Desculpa, na espinha, né? na espinha dorsal, e supraespinhal, que fica lá no córtex, né? No córtex, a nível de córtex cerebral. Então, cada um desses 3 locais, desses 3 sítios, você tem a liberação dessas substâncias. Isso não é tudo, né? Então, olha só que interessante a quantidade de neurotransmissores que são liberados pela estimulação de uma agulha. 2014 esse trabalho. Então, hoje em dia, a gente tem trabalhos muito consistentes que mostram as diferentes vias que são ativadas com a acupuntura. Por isso que quando eu dou treinamento e quando eu falo com os veterinários ou até com o médico, quando alguém fala para mim que não acredita em acupuntura, ele passa uma única informação, que essa pessoa não se atualiza, que ela não lê papers, porque em especial dos últimos 10, 15 anos para cá, a gente tem ótimos trabalhos sobre o mecanismo de ação de acupuntura, tem grupo controle, tem a falsa acupuntura, você consegue trabalhar super bem. Né? Antigamente, lá na década de 90, 80, a gente não conseguia fazer um trabalho desse tipo dosando essa quantidade de neurotransmissores. Hoje a gente consegue. Né? Então a gente tem uma resposta muito interessante. Então, na acupuntura, diferente da grande parte das especialidades, o médico veterinário acupunturista, ele é um clínico de medicina chinesa. Então, ele olha o animal no seu contexto global. Então, ele olha cada um dos aspectos, cada um dos órgãos, tanto no sistema nervoso, no sistema respiratório, sistema urinário, a parte óssea, cardio, neuro e assim por diante. A gente tem uma ação global. Então já adianto para vocês que justamente por causa dessa ação global e essa avaliação global que nós fazemos do nosso paciente, a acupuntura consegue se correlacionar com todas as especialidades. Tá? Então não existe não utilizar a acupuntura. A grande questão e o grande segredo é vocês entenderem aonde a acupuntura vai ser a terapêutica principal e aonde a acupuntura será a terapêutica adjuvante. Existem momentos, sim, que a acupuntura vai fazer a diferencial completo no tratamento do animal em relação à resposta terapêutica. E vai ter outros momentos que vai apenas vai potencializar uma ação de outra medicação, de outro tratamento que pode estar sendo instituído. E isso é super importante. Né? Mas eu quero saber o que está funcionando. Gente, na vida real, no tratamento do dia a dia de rotina dos nossos pacientes, muitas vezes o que me importa é principalmente o resultado. Né? Eu não preciso saber o que está funcionando. Às vezes esse ego, porque isso é ego, né? Eu quero saber o que está funcionando. Se está dando certo, continua a sua terapêutica. Faça dar resultado, faça dar saúde para o nosso paciente. Não vai cortar tratamento para ver o que está funcionando. Você quer saber o que está funcionando? Eu quero saber se é isso ou se é aquilo. Vai para a parte experimental. Então vai para a faculdade, faz mestrado, faz doutorado, faz a experimentação. Porque a vida real não é experimentação. Na vida real, eu tenho que juntar ferramentas para melhorar o nosso paciente. Eu gosto muito de uma frase, que eu nem sei se alguém falou, se foi eu que tirei de algum lugar, se eu li, que fala que não existe medicina perfeita. Nada trata tudo. Né? Então você não tem uma terapêutica, alopatia, medicina chinesa, ayurvédica, que vai tratar todas as patologias. Isso não existe. Né? O que existe é a combinação do melhor de cada medicina em prol da vida. Então você tem que juntar ferramentas para melhorar a resposta terapêutica do nosso paciente. Agora não se iluda, e às vezes a gente tem muito essa questão, né? Eu também já fui assim, quando a gente se forma na faculdade, a gente acha que vai ter a cura para tudo, vai saber tudo, vai resolver, e não. Né? Às vezes demora para a gente chegar até ter esse conhecimento de que na verdade a gente não sabe nada, né? Que a gente não cura nada, a gente dá condições para o corpo se restabelecer. Né? Então, vamos pensar nas especialidades mesmo? Talvez a ortopedia seja uma das especialidades, ortopedia, físio, são especialidades que são muito correlatas com a acupuntura. E é super interessante mesmo o que a gente pode fazer. Esse caso em especial que eu vou mostrar para vocês é um caso de como a gente consegue auxiliar. Era um paciente que veio em síndrome toracolombar, é um animal jovem, de 2, 3 anos, nessa época estava com 2 anos e pouquinho, estava com paresia de membros pélvicos e com dor profunda presente. Qual que era o planejamento? Fazer tomo para uma posterior cirurgia. Aí, como eu estava lá, a gente fez a sessão, né, de acupuntura mais extensa, estímulos bem diferentes. Já ao final da sessão, 6 horas após, ela estava com tônus muscular e a propriocepção ainda estava ausente, era a última coisa que vai voltar mesmo. Mas ela já estava com dor profunda, então, será que esse animal, ao invés de eu operar logo de imediato, será que eu não consigo reavaliar ali e ver a resposta? Então,
aquele conceito, aquela sangria desatada que antes tinha, né, e se falava bastante de que o animal está paralisado, sendo profunda, tem que operar em 48 horas, já tem trabalho, saiu um trabalho de 2017 muito bom, estudo prospectivo, que eles fizeram justamente avaliação em lesões toracolombares e operaram em vários tempos diferentes. E eles perceberam que se você opera entre 2 e 5 dias, a resposta é a mesma. Ou seja, você vai esperar até o quinto dia para operar esse animal? Não. O que a gente vai fazer é trabalhar com metas. O animal chegou com a lesão, eu vou estimular ele, fazer a fisio, a acupuntura e avaliar em 24 horas. Melhorou? Opa, pode ser um forte candidato a escapar da cirurgia. Não melhorou e até piorou? Cirurgia, tá? Não tem que discutir. Mas a gente tem que dar o estímulo para ver a resposta dele à terapêutica, né? Não pode sair operando um cachorro de 2, 3 anos de idade e achar isso normal. A gente tem que entender que a gente tem que pensar no futuro desse animal. Ele tem uma longa vida pela frente e fazer uma cirurgia de coluna, qualquer que seja, com 2 aninhos, pode causar uma série de transtornos lá na frente. Esse paciente aqui, deixa eu só passar o vídeo aqui um pouquinho para frente, só para ver se é esse mesmo. É ele mesmo. Então é um animal que veio atropelado, uma suspeita de avulsão de plexo. Qual que é a programação aqui? Amputação, né? Normalmente quando você suspeita de avulsão, a programação é amputação. E aqui a gente pode pensar em 3 especialidades, né? Vamos pensar em ortopedia, vamos pensar na medicina de felinos e vamos pensar em neurologia. Né? Então tinha uma suspeita de avulsão, o que a gente vai fazer? Fazer estimulação com a eletroacupuntura para ver se a gente atia uma via residual aí que esteja íntegra. Olha que interessante, 24 horas após, ele já tinha uma melhora da postura. E só não estava melhor porque ele tem uma fratura de coxal importante por causa do atropelamento, tá? E aí a gente continuou fazendo estímulo, ele teve uma resposta positiva, então vamos segurar essa cirurgia, né? Não vamos pensar em operar. Olha lá, 48 horas após, a gente fez a segunda sessão, olha a postura dele, né? Que legal. Então, um animal que voltou a apoiar, estava com a dor controlada. A questão é justamente a gente ver a resposta dele à terapêutica, né? E pensando em medicina de felinos, né? A gente vamos pensar em neurologia, então a gente ativa vias neuronais que ainda estão intactas. E pensando em medicina de felinos, as pessoas falam, dá para fazer acupuntura em felinos? Dá para fazer acupuntura em felinos. A grande questão é não achar que o gato é um cachorro pequeno. O gato ele tem o tempo dele, mas ele aceita a acupuntura. Ele aceita, ele gosta de animais que tem gatos que adoram, principalmente a moxa, que são técnicas de calor, técnicas térmicas, eles gostam bastante. A questão é você ir no tempo dele. Né? Mais do que o cachorro, né? O gato ele tem essa sensibilidade maior. Então você tem que saber lidar com o animal. Né? Mas o agulhamento é pleno, dá para fazer sim, né? Respeitando ele. Uma coisa que a gente gosta de falar também, eu recomendo a todos que pensam em fazer acupuntura um dia, você nunca vai forçar o paciente. Né? Se ele não quer fazer naquele momento, naquela hora, você não vai fazer, vai para outra técnica. Se ele não está aceitando a agulha, tudo bem. Então, numa primeira sessão que ele nunca teve contato, você vai chegar a enfiar um monte de agulha no paciente? Às vezes não. Às vezes na segunda, terceira sessão você está com todas as agulhas, mas na primeira, deixa ele se acostumar. Né? E olha que legal ele aqui, ó, vai fazer agulhamento em gato, tem que ter tranquilidade, né? Tem que respeitar o paciente, ir devagarzinho, e eles vão aceitando super bem. Né? Olha a cara de prazer dele, né? Tá super tranquilo. O importante é respeitar o paciente. Isso serve para qualquer especialidade, tá? E aí, voltando na questão da ortopedia, olha que interessante esse trabalho aqui, onde eles compararam, né, a utilização da eletroacupuntura sozinha, eletroacupuntura com cirurgia e somente a cirurgia. O que eles usaram? Eles usaram animais que tinham lesões medulares, classificação inicial grau 4 ou 5. E, ao final de 6 meses, eles tinham que atingir 1 ou 2 após o início do tratamento. Tá? Foram 40 animais, né, nesse peso de 10 a 20 quilos, 10 fizeram cirurgia, 19 fizeram apenas acupuntura e 11 fizeram acupuntura e cirurgia. Olha que interessante, né? Quando a gente avalia o gráfico, percebe que o grupo que só fez acupuntura teve uma resposta até superior que o grupo que, que fez acupuntura e cirurgia. Né? Em relação ainda ao grupo que só fez cirurgia, você vê que é praticamente o dobro de resposta. Então, qual que é o perfeito do mundo? Para mim, o do meio, né? A eletroacupuntura e a cirurgia. Porque estatisticamente ali você provavelmente não tem muita diferença entre o grupo de eletroacupuntura e o grupo da cirurgia. Mas cirurgia sozinho,
né? Até porque hoje em dia a gente tem que pensar na progressão desse doente, desse animal, né? Fazer o planejamento. Ele vai fazer a cirurgia, ele tem que entrar bem. Então, pensando até em neurologia, hoje a gente tem uma grande discussão sobre que tipo de protocolo farmacológico que nós fazemos para prevenir lesões neuronais secundárias, que são aquelas lesões que acontecem após um primeiro estímulo de lesão em sistema nervoso. Então, tem uma lesão medular, você vai desencadear umas lesões neuronais secundárias por causa do aumento do cálcio nos neurônios e células da glia, leva a citocinas e radicais livres, as citocinas pró-inflamatórias aumentam, lesões neuronais em oligodendrócitos, desmelanização axonal e uma lesão neuronal progressiva. E aí a dúvida hoje, o que a gente faz de medicação, protocolo? Não tem. Cada hora muda. Faz anti-inflamatório esteroidal ou não esteroidal? O que a gente tem de certeza é que a acupuntura é uma opção sim. A acupuntura ela vai diminuir a ativação da microglia, vai levar a um efeito neuroprotetor, diminuindo a apoptose e até diminuindo a lesão axonal vista no histopatológico. Então, no histopatológico você tem essa diminuição da lesão. Né? Então, você consegue, sim. Então, está fazendo anti-inflamatório, esteroidal ou não esteroidal, de qualquer forma faz acupuntura para retardar esse avanço das lesões neuronais secundárias. Então, até uma opção para AVE. Para controle de dor, né, a acupuntura também é bem pacífica, essa relação que funciona para controle de dor, tanto dor crônica quanto dor aguda. No site da Organização Mundial de Saúde, quando a gente pesquisa tratamento de dor, para dor crônica a acupuntura é a primeira técnica a ser utilizada, e dor aguda varia entre quarto e quinto. Né? Como que a gente trabalha? Basicamente, nós estimulamos, então coloca a agulha em pontos específicos e de preferência faz eletroestimulação. Quando você faz a eletroestimulação, você vai conseguir liberar opiáceos, né? Os opiáceos de ação lenta ou ação rápida, depende do tipo de estímulo que você faz, causando assim a analgesia. Né? Então a gente consegue fazer uma bela analgesia nos nossos pacientes. Tem um estudo recente que eles, em 2018, acho que não está nessa aula, que eles comparam, um estudo prospectivo, né? Então chega pessoas com síndrome de cólica renal no hospital, aí um grupo vai tratar com acupuntura, outro grupo vai tratar com morfina na veia. O grupo que recebeu acupuntura tem uma analgesia mais longa, mais profunda e mais duradoura que o grupo que recebeu morfina. Né? Isso é sensacional. Então, olha esse paciente aqui, era um paciente, olha a cara de dor dele. Né? Ele estava internado, pancreatite e cervicalgia, nessas condições, então bastante desconforto. Né? E aí a gente já estava tomando tudo, né? Fentanil, Filc, metadona. E aí eu fui fazer a sessão de acupuntura para justamente ativar outras vias de analgesia, que é algo que a gente faz, é algo que a gente quer fazer. Então você ativa outras vias de analgesia para justamente causar o alívio da dor. E olha a cara dele, né, de tranquilidade, de alívio da dor. Isso praticamente imediato. Então quando a gente pensa em controle da dor, o que a gente tem que entender hoje em dia é que a acupuntura ela vai entrar complementar ao tratamento convencional ou quando não for responsivo ao tratamento convencional. Por quê? Você vai ativar outras vias neuronais de dor. E isso é pacífico. Né? Quando a gente observa os dois principais guidelines de dor em cães e gatos, está lá, né, a utilização da acupuntura. Cardiologia é uma área que eu gosto muito de trabalhar com a acupuntura, né? Eu gosto de trabalhar com os cardiologistas e os acupunturistas, porque a resposta é imediata, né? Você vê uma arritmia sendo revertida, uma pressão imediatamente caindo num animal hipertenso. O que a gente faz, de grosso modo, é estimular nervos que têm funções de sistema nervoso autônomo. Então, a gente vai estimular o sistema nervoso autônomo, fazendo assim essa compensação. Então, o nervo medial, por exemplo, o peroneal profundo, são dois nervos que a gente trabalha bastante. E você diminui os níveis de norepinefrina, renina, aldosterona, assim controlando a parte de pressão. Quando a gente avalia algumas meta-análises sobre o assunto, então nessa meta-análise aqui, para tratamento de hipertensão, o que foi avaliado? Que quando a gente tem o uso da acupuntura com a medicina ocidental, você tem um bom resultado em um alto grau de eficácia. O que isso quer dizer? Quer dizer que no nosso animal que está hipertenso, eu posso entrar com medicações para controle de pressão e associar a acupuntura. Eu vou ter uma melhor resposta, vou ter uma melhor eficácia, o que é interessantíssimo para os nossos pacientes. Né?
O que a gente vai fazer, nunca vai fazer, é tirar as medicações, né? Então, não existe você suspender a medicação antihipertensiva para fazer apenas a acupuntura, né? Você está correndo um risco desnecessário. Outra possibilidade são nos quadros de arritmia, que eu também gosto bastante, né? Então, nos quadros de arritmia, o que nós temos? Principalmente no tratamento dos VPCs, um controle. Então, a acupuntura, com ou sem a medicina ocidental, ela tem uma boa resposta para VPCs, né? E é super interessante, eu vou mostrar para vocês alguns casos aqui. Então, quando a gente pensa em VPCs, que é uma das principais arritmias do nosso dia a dia, a acupuntura ela é extremamente eficaz, né? Ela ajuda bastante no controle. E eu vou mostrar isso para vocês também. Então, vou mostrar para vocês aqui alguns casos. Esse primeiro caso aqui é justamente de arritmia. Então, nós conseguimos ver esse paciente com um ataque ventricular sustentada, onde o animal fica extremamente apático, prostrado, porque a pressão dele cai, né, o débito cardíaco diminui, a oxigenação diminui também. E aí, quando nós fizemos o estímulo com a acupuntura, você percebe que há essa reversão imediatamente. É um estímulo bem específico, né, que a gente acaba fazendo de uma forma que consiga estimular o sistema nervoso autônomo, levando a essa regulação do quadro, né. Outra bem comum que a gente tem são os hemoperitórios, né, os pós-operatórios. Então a gente tem aí ataque ventricular, que quando você faz o estímulo, a acupuntura acaba por reverter também. Por isso que eu falo que na cardiologia é super legal, porque é imediato, né? Você vê acontecendo aquilo ali, então é super interessante o tipo de estímulo que a gente faz, né? Na nefrologia também é outra aplicação, cada vez mais a gente tem procura dos nefrologistas, porque o grande desafio, tanto na medicina veterinária quanto humana, é retardar o processo. É uma doença degenerativa de característica crônica, sem cura, né? Então, o que a gente tem que fazer é retardar o avanço da doença renal. E a gente consegue fazer isso com técnicas que melhorem a perfusão renal, além de todos os sintomas de controle. Então, nesse estudo, foi feito um estudo experimental, onde ratos foram 5/6 nefrectomizados para desencadear uma doença renal, além da hipertensão. E aí nós temos o NX, que é o grupo controle, NX-AS é o grupo de acupuntura sham, que a gente fala, ou falsa acupuntura, que é justamente a ideia é ver se é o ponto de acupuntura ou um outro ponto que pode causar esse efeito, e o NX-AM, que é o grupo tratado, né? E a gente consegue perceber a evolução disso, né? Então, todos tiveram a evolução da doença, porém o grupo tratado teve uma diminuição, desacelerou a evolução da doença. Então, comparando as 3 colunas lá no alto, né? Tanto na diurese, proteinúria ou creatinina sérica, quando você pega o grupo controle com o grupo tratado, que é a última linha, você tem uma redução da diurese pela metade praticamente a proteinúria e a creatinina. E a proteinúria é fator de prognóstico de doença renal, então você tem esse controle bem interessante que está sendo feito. Nos gráficos aqui embaixo, nós conseguimos perceber o controle da pressão, né? Então você tem um controle dessa hipertensão que acontece. Na emergência, eu falei para vocês, né? Não penso, minha intenção aqui não é ensinar acupuntura para vocês, mas tem ferramentas que, numa situação de emergência, a gente tem que utilizar, né? Então, quando está um animal em parada cardiorrespiratória, você não vai ligar para o acupunturista pedindo ajuda. Você já tem que ter essa ferramenta em mãos. E eu não tenho problema algum em passar para vocês essa técnica, até porque a resposta é super interessante e vocês vão utilizar. O que a gente vai fazer? Em que momento? Vai fazer o ABC do trauma? Com certeza, nunca vai deixar de fazer o ABC do trauma e colocar só as agulhas. A questão é que você pode colocar em qualquer um dos momentos, no ABC inteiro, ou no CAB, né, que a gente fala agora. Mas o que é importante? É você fazer o estímulo. Tá? Aqui pontos que a gente faz, acho que a maioria de vocês deve conhecer pelo menos um, né, que é esse daqui, que a gente chama de VG26, que fica na altura da cartilagem alar, por cima, né, do lábio, não por dentro. E são mais outros 2 pontos que eu recomendo vocês fazerem. O Rim 1 e o Eijian. Provavelmente a maioria nunca deve ter ouvido falar desses 2 últimos, mas eu vou mostrar para vocês, tá? Então, o VG26, o Rim 1, ele fica no coxim plantar, na sua porção medial. Então, coloca uma agulha ali, pode ser bilateral ou em um deles, não importa. Então, vai lá no coxim plantar, bilateral ou em um deles, coloca uma agulhinha na sua porção medial. Tá? Esse daí é o Rim 1.
Então, VG26 e o EGEAN, onde fica? O EGEAN fica ali, ó, na ponta da cauda. Vai lá, pega a cauda, cuidado para não furar o dedo, coloca uma agulhinha ali. Colocou a agulhinha ali, vai fazer o estímulo. E no rim 1, o que é o ideal? Tem alguém massageando, outro ventilando, alguém para pulsar o suporte de medicações, fica lá alguém estimulando o EGEAN, bota lá na ponta da cauda, e no VG26, fazendo os dois ao mesmo tempo. Estímulo bilateral. Bilateral, estímulo simultâneo, tá bom? Oncologia, a gente pode fazer acupuntura? Muita gente pergunta. Gente, deve. Oncologia, a resposta é sensacional, principalmente no controle de dor oncológica e na imunomodulação. Se vocês terem uma ideia, no Einstein, no grupo de medicina integrativa é muito forte, especialmente na oncologia, e também com a acupuntura, para causar esse alívio de dor, para melhorar a resposta à estimulação medular e assim diminuir o tempo de nadir, para você conseguir potencializar a sua quimioterapia. A questão é, nós temos que ser criteriosos na escolha de pontos e também a técnica que você escolhe, não pode fazer qualquer técnica. O que eu quero dizer? Um paciente desse tem um linfoma cutâneo, você vai botar agulha onde aí? Você não pode, não tem por que botar agulha no câncer. O que a gente vai fazer é tratar à distância, né? Mas sempre tem uma opção terapêutica que é possível para esse nosso paciente. A questão é saber fazer. Na gastroenterologia, a gente trabalha principalmente com dois estímulos. O primeiro deles, para controlar náusea e vômito. Esse trabalhinho foi feito comparando o Maroptan com a acupuntura. Então, você tem o Maroptan sendo muito interessante para o controle de vômito e o Maroptan e a acupuntura mais interessante para o controle da náusea. O que a gente vai fazer? Juntar as duas coisas, Maroptan e acupuntura. Maroptan para vômito, acupuntura para náusea. Muitas vezes o animal não está comendo, não é porque ele está vomitando, é porque ele está com náusea. E aí você fazendo, você já vai cortar esse efeito também. Mais um trabalhinho mostrando esse potencial da acupuntura. E outro estímulo que a gente faz bastante é justamente para esvaziamento gástrico e motilidade intestinal. Então, aqueles animais que não estão tendo esvaziamento gástrico ou que não estão defecando, um doente renal, um gato doente renal que acaba ressecando as fezes, não consegue eliminar, causa aquela distensão até virar um fecaloma, o que a gente pode fazer é estimular com a acupuntura para estimular o trânsito intestinal para ele defecar. Ok? Na dermatologia tem várias formas de se trabalhar com a acupuntura, particularmente gosto muito da estimular a cicatrização, principalmente porque a acupuntura estimula a liberação de VEGF, que é fator de crescimento endotelial, e usar a moxa, né, para cicatrizar as feridas. Porém, dá para utilizar de outras formas, a modulação com autohemoterapia, com a acupuntura e aplicação nos pontos específicos. Então, gosto muito disso daqui, né, de fazer moxa. Então, você tem uma ferida, você vai lá na ferida com a caixa de moxa, queima a moxa, né, ela é composta principalmente por artemisia. A artemisia, quando queima, ela libera seus óleos essenciais que se depositam na lesão, que vai estimular a cicatrização, além de ter efeito antisséptico, tá? O próprio calor da moxa melhora a perfusão e assim acelera a cicatrização. Tem vários tipos de moxa, gosto muito da bastonete para fazer tipo de cicatrização, tá? É bem interessante. Vou mostrar para vocês, em especial, um caso que eu quero mostrar, que é esse daqui. Então, a gente tem a aplicação da moxa com a caixinha, a fumaça ela se concentra, se deposita na lesão, fazendo com que a cicatrização aconteça mais rápida. É bem interessante, olha que bacana a evolução da ferida, né? Em 10 dias, né? Muito bacana o tempo de cicatrização. No intensivismo, é uma área que eu atuo mais atualmente, eu gosto muito de atuar, que é justamente nesse parceiro, aqui o EVET, que é aqui em São Paulo. Nós temos um serviço de reabilitação hospitalar integrada à internação. Então, todo paciente que é internado recebe acupuntura e fisioterapia. Aqui é a casuística dos atendimentos e a gente fez um trabalhinho onde nós comparamos um ano antes e um ano após a implantação do serviço. E o que nós percebemos, né? Isso aqui são dados preliminares. A taxa de mortalidade, numa média em São Paulo, é de 12% a 27%. Quando nós entramos era 24% e em um ano após caiu para 21%. Teve 3% da redução da taxa de mortalidade. Nossa, é pouco, não é pouco, gente. Quem trabalha em internação e UTI sabe o quanto é difícil você mexer nesses números. E segundo, imagina a quantidade de pessoas que podem ser salvas, né, fazendo uma reabilitação hospitalar. E o tempo de permanência em internação, que antes eram 42 horas, caiu para 34. Praticamente 18% de diminuição do tempo de internação, o que é fantástico. É bom para o animal?
Com certeza, ele vai ficar menos tempo internado. É bom para o tutor? Com certeza, que ele vai ver seu filho peludo mais rápido em casa. E é bom para o dono de hospital? Também. Por quê? Você tem o turnover do leito. Você está colocando outros pacientes mais rapidamente lá. Segundo, você reduz, não 20%, mas você reduz o custo da permanência desse paciente na internação. Então é super interessante, sim. Gente, a acupuntura ela consegue se relacionar com todas as especialidades. Por quê? Primeiro, porque a gente tem uma visão global do nosso paciente. Segundo, porque a gente trabalha sistema nervoso autônomo, então eu consigo ter várias respostas nos diferentes sistemas. Na anestesiologia, diminuindo o consumo de medicações no transoperatório, fazendo retornar mais cedo também na pós-anestésico. Medicina perioperatória, a analgesia preemptiva você consegue fazer. Fisioterapia eu nem coloquei aqui porque anda junto, né? Fisioterapia e acupuntura tem que, sempre que possível, ser realizada ao mesmo tempo que eu digo, na mesma patologia, não simultaneamente, né? Então você faz a fisio, depois a processão da acupuntura, mas tem que ter, não são terapias que têm antagonismo, muito contrário, eles têm sinergia, então a gente tem que utilizar, tá? A quiropraxia também, liberação miofascial, tá? Tem muita relação com o trabalho de acupuntura, né? O reequilíbrio, o reajuste da parte central da coluna. Hematologia em animais que têm anemia hemolítica imunomediada ou trombocitopenia imunomediada. Você consegue estimular a produção medular com acupuntura e com moxa. Também entrar com fitos é super interessante. Endocrinologia, felinos, eu já mostrei para vocês. Então a gente tem uma gama de possibilidades de trabalhar com a acupuntura. A questão é não deixar o nosso ego atrapalhar, né? Isso é o mais importante. Então o nosso foco é esse, um animal bonito, saudável, com saúde, né? Que ele tenha qualidade de vida, tenha conforto, tenha saúde. A nossa ideia é justamente promover isso. A gente tem que trabalhar com medicina preventiva, não ficar remediando, né? A gente tem que impedir com que a doença se instaure e, se eventualmente se instaurar, saber as melhores opções, os melhores caminhos para tratar o nosso paciente. Essa tem que ser o nosso foco, qualidade, conforto, saúde. Então pensem assim, tá? Você que tá veterinário formado, tente entender que às vezes tem coisas que a gente consegue colocar mais para o nosso paciente, dando uma melhor qualidade, um melhor conforto, opções terapêuticas. E você que está estudando medicina veterinária e vai se formar, já comece a colocar esse conceito, né? Trabalhe preventivamente. A gente, quando se forma, a gente acha que a gente vai curar tudo, resolver tudo, e não é assim, né? O que a gente faz é promover condições para o corpo do animal se restabelecer, tá? Isso é bem importante. Quanto a gente perceber isso, melhor vai ser nossa promoção. Mostrei para vocês aqui alguns trabalhinhos, então são 1, 2, 3 páginas de artigos científicos para quem quiser ler. Deixa eu voltar nessa última, né? Quem quiser pegar esses artigos para ler, tá bom? Tem bastante coisa boa aí, vale a pena. E, gente, é isso. Quero agradecer mais uma vez a VetSign pelo convite, pelo evento maravilhoso que nós estamos fazendo, aprendendo, ensinando e ajudando, né? Acho que esse é sensacional, essa tríade. Vou deixar meu celular aqui em cima. Quem quiser ligar para mim, dificilmente eu vou atender, mas no WhatsApp eu acabo respondendo até o final do dia. Adoro discutir caso clínico, adoro ver possibilidades terapêuticas além daquilo que a gente está acostumado, né? Aqui à minha direita tem as nossas mídias sociais, tanto no meu Instagram quanto no da Flor de Lótus. A gente sempre posta casos, sempre faz discussão. Eu particularmente adoro, né? Porque eu acho que a gente tem que fomentar a discussão saudável para a gente crescer. Então, pode mandar mensagem para mim, não tem problema, não me incomodo. Pode também me seguir lá no Instagram para a gente trocar figurinha e tirar dúvidas. Vai ser um prazer encontrar vocês aí na nossa rotina de medicina veterinária. E eu me coloco à disposição de todos vocês que querem aprender e discutir um pouquinho mais, tá bom? Agradeço o seu tempo aqui e obrigado pela oportunidade, e a gente se vê por aí. Até a próxima.